É um paradoxo a Terra se mover ao redor do Sol e a água ser constituída por dois gases altamente inflamáveis. A verdade científica é sempre um paradoxo, se julgada pela experiência cotidiana que se agarra à aparência efêmera das coisas. A frase do Marx faz com que a gente pense a respeito de como que a gente passa a ter conhecimento sobre as coisas. E ela chama a atenção para uma coisa que é particularmente importante quando se fala em clusters e redes de negócio. O que parece, da maneira como a gente lida com a situação, pode, na verdade, não mostrar para a gente a realidade que está por trás do fenômeno. Clusters e redes de negócios. Realidade ou ficção? A ideia a ser tratada nesse momento é se efetivamente existe clusters e redes, já que, a priori, esse tipo de agrupamento de negócios vem existindo nos últimos 2 ou 3 séculos, mas sempre houve uma certa reticência, uma certa dificuldade em se aceitar que, de fato, eles existissem como fenômenos em si. Para que a gente entenda esse processo, que é um processo que chama a atenção pelo fato de que, mesmo existindo, e agora isso está claro, se levou tanto tempo para se admitir a existência, nós precisamos começar a falar sobre administração, sobre o início da administração e enxergar a evolução que a administração acabou atravessando durante esse século XX, onde ela começa como realmente teoria da ciência, até os momentos atuais. A história da administração passa a ser entendida como efetivamente um campo de conhecimento e tendo como marco inicial com o lançamento do livro Administração Científica, de Frederick Taylor. Nesse livro, ele dá as primeiras definições de como aconteceria uma administração, e ele particularmente demandava isso. Ele tinha uma série de operários não qualificados e, ao mesmo tempo, equipamentos, e tinha que fazer com que isso implicasse numa produção ao final. Portanto, Taylor começa a fazer um trabalho no qual ele define quais são as operações que têm que ser feitas, em quanto tempo, e nesse sentido ele passa a sistematizar toda essa operação de chão de fábrica onde os operários estavam. Nesse sentido, pode-se dizer que foi o primeiro momento onde começou a se falar em produção em massa. Uma ideia muito interessante a respeito do que era esse momento, o que acontecia nesse momento, é ilustrada com o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Vamos acompanhar um trecho do filme para discutir depois o que é possível perceber a respeito desse momento na administração. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Depois de ver esse filme, o que chama a atenção é que, num primeiro momento, se altera o ritmo de produção. Quando se altera o ritmo de produção, todos os funcionários passam a ter que desempenhar suas funções de uma maneira mais rápida. O que é interessante é que cada um deles tem uma função, e mesmo quando um perde o passo, os outros são obrigados a recuar, porque aquele precisa realizar a operação e os outros não estão preparados. Isso era uma vantagem que, na verdade, acabou decorrendo da proposta do Taylor, mas que definitivamente acabava fazendo com que os funcionários tivessem que se comportar realmente como máquinas. No fundo, isso está muito ligado a quem realmente incorporou
esse tipo de procedimento, que foi o Ford. Ford, na verdade, levou às últimas consequências a proposta da administração científica do Taylor. Ele foi o idealizador da linha de montagem, onde o funcionário, na verdade, não tinha mais que ir atrás das máquinas e ele simplesmente acompanhava o processo desempenhando uma função. Nesse sentido, ao que era na virada do século XIX para o século XX, e nesse momento que a gente pode mais ou menos posicionar como 1910, final da primeira década, existia um avanço inequívoco, um avanço que era claro para todos a respeito da administração. Mais ou menos no mesmo momento histórico, com uma diferença de alguma coisa por volta de 7, 8, 10 anos, do outro lado do Atlântico está Fayol. Fayol, na verdade, tinha um problema semelhante de gestão de empresas e precisava fazer com que essas empresas voltassem a dar resultado e acabou concebendo aquilo que foi chamado de uma teoria organizacional a respeito da gestão. Diferente do Taylor, que tinha uma ideia de sistematização do que acontecia na produção, no chão de fábrica, Fayol propunha uma estruturação que até hoje diversas empresas utilizam, que é de como deve acontecer a gestão, a autoridade. Então, aspectos como a cadeia de comando, como a unicidade, autoridade, responsabilidade, enfim, vários dos elementos que hoje ainda são utilizados são de autoria de Fayol. E aí nós tínhamos a seguinte situação, tínhamos uma teoria que era da base de produção e, ao mesmo tempo, tínhamos uma teoria que era de cima para baixo, de como deveria acontecer a gestão. Nesse sentido, faltava exatamente algum tipo de conexão entre as